Olá pessoal, aqui é o Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando o Código Penal, agora no título 2 do crime, no artigo 18. Passamos a leitura do artigo e em seguida os comentários. Artigo 18. Disse o crime. Crime doloso. 1. Doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Crime culposo. 2. Culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Parágrafo único. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando pratica dolosamente. Então, o artigo 18 estabelece aqui alguns aspectos do crime, né? Então, estabelecendo aqui dois tipos de crime, o crime doloso e o crime culposo. Para efeitos didáticos aqui, temos que relembrar o que seria o crime. O crime ele pode ser conceituado de várias formas, né? Existe o conceito formal, o conceito analítico, o conceito material. Então, para efeitos aí didáticos, conceito formal de crime, crime é a conduta proibida por lei sob imposição de pena criminal. No conceito analítico de crime, crime é fato típico e antijurídico. E no conceito material de crime, né, o crime é a violação de um bem penalmente protegido. Né? Lembrando aí que há uma diferença entre infração penal e que congrega, né? Na verdade, infração penal é o gênero e crime e contravenção penal são espécies propriamente, né? Então temos aqui o artigo 18, né? Estabelecendo sobre o crime doloso. O que seria esse crime doloso? Primeiramente, nós precisamos definir o que seria dolo, né? Dolo é o que estabelece aqui a característica principal desse crime, né? Quando a gente quis, ele desejou aquele resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Então, quando a gente deseja, aquele que vai realizar determinado crime quer que ele tenha aquele resultado, ele age com dolo, né? Então, dolo é, segundo a teoria finalista da ação, né, é o elemento subjetivo do tipo, é a vontade de concretizar aquelas características objetivas daquilo que está descrito, do tipo, né? Então, por exemplo, se você quer matar alguém, ou seja, você quer realizar algo, você quer agir atirando com um revólver contra outra pessoa para que aquela pessoa tenha o resultado morte, né? Então o resultado é propriamente aquilo que você deseja produzir, né? Então é basicamente isso, essa vontade de realizar aquele crime. Isso caracteriza um crime doloso, né? Existem várias teorias a respeito do dolo propriamente, né? A teoria da vontade, a teoria da representação, a teoria do assentimento. São as três principais teorias, né? Na teoria da vontade, ela diz que, segundo a qual, né, o dolo é a vontade de praticar uma ação consciente, ou seja, um fato em que se sabe que seja contrário à lei. Então, se a pessoa sabe que aquilo ali irá violar a lei e mesmo assim ela pratica aquilo, né? Exige, portanto, aqui na sua configuração, né, quem realizar essa ação ele deve ter consciência daquele significado da sua ação e estando disposto, portanto, a produzir o resultado. Então, por exemplo, você sabe que é crime, né, matar alguém, mas no entanto você pega um revólver e atira contra uma pessoa. Então você tem plena consciência de que aquilo não é permitido, que aquilo é crime. Então, portanto, aí é a teoria da vontade, estabelecendo a conceituação aí do que seria dolo, né? Temos ainda a teoria da representação. Né? Segundo essa teoria da representação, o dolo é a vontade de praticar a conduta onde se prevê o resultado, né? Prevê o que o agente, né? Tem essa possibilidade do resultado ocorrer. Ou seja, sem desejar propriamente, é possível ter aí o dolo, né? Seria suficiente considerado aí que haja o resultado e que esse resultado seja previsto na lei propriamente. Então, pouco importa se aquela pessoa que atira com o revólver contra outra pessoa sabe se ela vai morrer ou não. O que importa é o resultado. O resultado foi que ocorreu a morte propriamente. Então, não é propriamente a vontade, não é propriamente o desejo consciente de realizar aquela determinada ação, e sim aquele resultado, a teoria da representação, né? Então a vontade de praticar a conduta, né? Prevendo o agente essa possibilidade de o resultado ocorrer, né? Sem, entretanto, desejá-lo. Temos ainda a teoria do assentimento ou teoria do consentimento, né? Que é conhecida, né? Nessa teoria, basta
basta para o dolo a previsão ou a consciência do resultado. Não exige, portanto, que o sujeito queira produzir aquele resultado. Então, é suficiente um assentimento do agente ao resultado. Ou seja, se o agente, se aquele que irá causar aquele crime, simplesmente concorda, aquilo já é caracterizado como um dolo. Não há necessidade de ele prever o resultado ou de ele desejar o resultado. Então, são essas três teorias, as principais teorias, né? A teoria da vontade, na qual aqui há uma necessidade de uma consciência, de um saber e que aquilo ali é contrário à lei. A teoria da representação, né? Que é suficiente aí que seja previsto o resultado na lei, e a teoria do assentimento, né? Ou seja, aqui o agente ele concorda basicamente com aquilo que aconteceu. Né? E temos aqui as teorias que são adotadas pelo Brasil, que são a teoria da vontade e a teoria do assentimento. Né? O Brasil adotou aqui no artigo 18.1 do Código Penal a teoria da vontade, ou seja, o que importa é o desejo, é a consciência e vontade de produzir aquele resultado, é o dolo direto, né? Enquanto que existe também a teoria do assentimento, que existe o dolo também quando a gente aceita o risco de produzir o resultado. Então, dentro desses dois aspectos, né? Quando a gente quis o resultado, é a teoria da vontade, ou quando ela assume o risco de produzi-lo, aqui é a teoria do assentimento. Então, duas teorias dentro do inciso 1 do crime doloso. A teoria da vontade, né? Ou seja, o desejo de realizar, o desejo do resultado, né? Criminoso, e ainda a teoria do assentimento, ou seja, produziu o risco, simplesmente aceitou aquilo, aquele risco que poderia ocorrer de ter um resultado aí como sendo um crime propriamente, né? E temos aqui várias espécies de dolo, né? E a doutrina é vasta quanto às várias classificações do dolo, né? Temos aí, por exemplo, o dolo natural, né? O próprio artigo 14, inciso 2, né? Ele já previa, por exemplo, o dolo direto e o dolo eventual, mas o primeiro mais conhecido é o dolo natural. Né? Segundo a teoria finalista da ação, né, que é adotada pelo Código Penal, esse dolo natural ele corresponde à simples vontade de concretizar esses elementos que estão descritos na lei. Né? Não há necessidade de uma consciência da ilicitude, não há necessidade de se conhecer que aquilo é considerado como crime propriamente. Né? Então, o dolo situado na conduta ele é composto apenas por uma consciência e vontade. A consciência da ilicitude seria um requisito da culpabilidade no dolo natural. Dolo natural, então, é simples vontade de concretizar, de ter aquele resultado daquele crime propriamente. Temos o dolo normativo, né, que, segundo a teoria clássica, né, ou naturalista, né, ou tradicional, o dolo é normativo, ou seja, o dolo ele contém a consciência da ilicitude. Né? O dolo ele situa-se, então, na culpabilidade e não na conduta. Tem ainda o dolo direto ou determinado, que seria basicamente a vontade de praticar a conduta e produzir o resultado, conforme o artigo 14, inciso 1, né, do Código, né, propriamente. Temos ainda o dolo indireto ou o dolo indeterminado. É o que ocorre quando a vontade do sujeito ele não se dirige a certo e determinado resultado. Esse dolo indireto ele pode ser tanto alternativo quanto eventual, se classifica em dois tipos. Né? O dolo alternativo é aquele que ocorre quando a vontade do sujeito ela se dirige a um ou outro resultado de forma indiferentemente. Né? Ou seja, um exemplo aí, né? A pessoa dá um golpe de faca em uma determinada pessoa com a intenção alternativa, ou matar ou ferir. Então, portanto, esse é o dolo alternativo. Ele não se importa com aquilo que irá acontecer. Pode ser o resultado da lesão corporal ou homicídio. E tem o dolo eventual. O dolo eventual também parte como dolo indireto, né? É o que ocorre quando o sujeito assume, ou seja, ele aceita o risco de produzir o resultado. Né? Ou seja, o agente ele não quer o resultado, pois se assim fosse, né, ele seria o dolo direto, né? O dolo eventual ele não se dirige ao resultado, mas sim à conduta, né? Ou seja, percebendo o agente que é possível causar o resultado, ele simplesmente permite, né? Por exemplo, do dolo eventual é aquela pessoa que dirige em alta velocidade, né, excessiva, e aceita a possibilidade de que ela poderia muito bem matar uma pessoa atropelada, né, matar um pedestre atropelado. Então, o dolo eventual, ele assume o risco, não se importando se irá acontecer ou não. Então, esses dois tipos de dolo indireto, né? O dolo alternativo e o dolo eventual.
Temos ainda o dolo de dano, né, que é a vontade de produzir uma lesão a um bem jurídico. Então, por isso que é o dolo de dano, a vontade de produzir lesão, né, produzir justamente um dano a um bem jurídico. Tem o dolo de perigo, que é a vontade de expor um bem jurídico a um perigo de lesão. Não é propriamente a lesão em si, mas expor a uma possibilidade de lesão. Então, por isso, dolo de perigo. Tem o dolo genérico, que é a vontade de praticar a conduta sem uma finalidade específica. Simplesmente se pratica aquela conduta, né, sem ter aí, algum propósito propriamente. Tem o dolo específico, ou dolo com intenção ulterior, que é a vontade de praticar uma conduta visando uma finalidade propriamente, uma finalidade específica. Temos também o dolo geral, que é considerado aí o erro sucessivo ou aberratio causa, né? Esse dolo geral é o que ocorre quando aquele agente, ele tendo realizado a conduta e ele supõe, né, ter conseguido o resultado pretendido, ele pratica nova ação, que aí sim alcança a consumação do crime. É um exemplo clássico, né, que a doutrina costuma dizer, né, é o agente, né, que ele tenta esfaquear uma vítima e ele acha que aquela vítima está morta, ele joga o corpo nas águas de um rio para esconder aquele corpo, né? Só que, entretanto, aquela vítima, ela ainda estava viva, né? E ela acaba falecendo em virtude não daquela facada, e sim do afogamento. Então, esse é o dolo geral. Se realiza mais de uma conduta, mas dentro das próprias condutas acaba aí gerando o próprio resultado inicial propriamente, né? E temos aqui, dentro do artigo 18, no inciso 2, o chamado crime culposo, né? O crime é culposo quando a gente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Então, há uma diferença. No crime doloso, o agente quis o resultado, o agente agiu para que aquilo ocorresse, ou ele deixou que aquilo ocorresse, ou ele assumiu o risco. No crime culposo, ele ocorre quando a gente deu causa ao resultado de forma mais indireta, através da imprudência, da negligência ou imperícia, né? Então, crime culposo, né, dentro do que está disposto no artigo 18, quando a gente deu causa ao resultado pela imprudência, negligência ou imperícia. A culpa aqui é um elemento subjetivo do tipo penal, né? Ele resulta da inobservância do dever de diligência. Então, quando se deveria reagir ou deveria fazer algo, não se faz, né? Então, há necessidade de conceituarmos, por exemplo, o que é chamado de cuidado objetivo. O que seria isso? Cuidado objetivo é a obrigação que determinadas pessoas têm na comunidade social, né, de realizar condutas de forma a não produzir danos a terceiros, né? Um exemplo aí, a conduta culposa, né, ela torna-se típica a partir do momento em que não tenha o agente observado o cuidado necessário nas relações com outros. Ou seja, vivendo em sociedade, o ser humano ele tem que agir de uma forma que ele saiba preservar as outras pessoas que também convivem em sociedade. Ele não pode buscar a lesão das outras pessoas. E em determinados assuntos, determinados momentos, né, aquela pessoa tem que agir em determinadas situações para evitar o dano de terceiros. Então, por isso que é o chamado cuidado objetivo, é uma obrigação, um dever imposto a todos de agir corretamente, de evitar a lesão de outras pessoas, né? Temos ainda a ideia de previsibilidade, né? Para saber se o sujeito ativo do crime deixou de observar esse cuidado objetivo, né? É preciso então comparar sua conduta com o comportamento que seria considerado de uma pessoa normal, né? De um discernimento, de uma prudência considerada normal e colocada na mesma situação do agente, né? Então, por exemplo, se você vê uma criança e ela está tendo uma série de problemas, por exemplo, está afogando, né, em uma piscina, é natural que todas as pessoas em plena consciência que estiver naquela situação, vendo uma criança se afogando, ela tende a tentar ajudar aquela criança. Então, é um comportamento esperado de todo cidadão, de todos que querem evitar o dano e a lesão de terceiros que vivem em sociedade. Então, por isso, é um dever aí objetivo de ação, né? Ela não agindo assim, ela incorre no crime culposo, porque ela deveria ter ajudado aquela criança que estava sendo afogada na piscina, né? Então temos a previsibilidade objetiva, né? Essa previsibilidade objetiva ela surge quando a possibilidade de antever o resultado produzido, que seja previsível ao homem comum, nas circunstâncias em que o sujeito realizou aquela conduta, e que se realiza a tipicidade do crime culposo também antijurídico se ausente a causa excludente. No caso aqui é quando há uma previsibilidade objetiva, quando você sabe o resultado, o que aquilo poderá ocorrer e acaba não realizando nada para evitar
aquele resultado que será danoso a terceiros, né? Tem ainda a previsibilidade subjetiva, né? Que estabelece aqui que a culpabilidade do delito culposo ela decorre da previsibilidade subjetiva, né? Que questiona-se a possibilidade do sujeito, né, segundo as suas aptidões pessoais e na medida do seu poder individual, prever o resultado. Então, quando o resultado era previsível para o sujeito, temos a reprovabilidade da conduta e consequência culpabilidade. Então, se aquele sujeito ele tinha pleno conhecimento e para aquele indivíduo ele tinha capacidade de discernir aquilo, aí sim será considerado uma conduta reprovável, então crime culposo, né? E existem vários elementos do fato típico culposo, né? Vários elementos que podemos considerar aí nesse crime culposo. Primeiramente, a conduta humana voluntária consistente numa ação ou omissão, ou seja, algo que você faz que vai ser uma ação ou omissão. A inobservância, ou seja, não observar o cuidado objetivo, né, através aí da imprudência, da negligência ou da imperícia. Ainda a previsibilidade objetiva, né, que nós falamos, né, que todo homem comum poderia prever aquilo que irá ocorrer em uma situação, né? Ainda a ausência de previsão, ou seja, quando não se é possível ter essa previsão, o resultado que seja involuntário. No crime culposo não há a vontade de se causar aquele crime propriamente, né? É simplesmente algo decorrente aí da inobservância, né? Dessa previsibilidade propriamente e desse cuidado, né? Se há essa intenção, essa vontade, né, de causar aquele crime propriamente, então isso será um crime doloso e não um crime culposo. Então há ausência de previsão, a pessoa não sabe as consequências daquilo, né? E o resultado é involuntário, que se fosse voluntário seria crime doloso. E além disso, é necessário também outra característica que é o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o resultado propriamente. E, propriamente, a última característica é a tipicidade, ou seja, está previsto em lei ou no Código Penal que aquilo é considerado como crime, né? E temos as chamadas modalidades de culpa, que são essas descritas aí no artigo 18, inciso 2, a imprudência, a negligência e a imperícia, né? A imprudência é a prática de um fato perigoso, né, atuando o agente, né, com precipitação, sem cautelas, né? Ou seja, um exemplo claro, né, que pode-se dizer, uma pessoa que dirige em velocidade e ele desobedece o sinal vermelho do semáforo, né? Ou seja, que indicava uma parada obrigatória. E na verdade ele agiu com imprudência, não seguiu aquele sinal, sabendo que isso poderia ter consequências propriamente posteriormente. Então é agir com imprudência, é não agir aí com o devido cuidado, né? Agindo aí de forma perigosa propriamente, né? Com precipitação e sem nenhuma cautela. Temos ainda a negligência. A negligência é a ausência de uma precaução ou mesmo até uma indiferença em relação àquele ato realizado. Né? Um exemplo claro aí da negligência, né? É deixar, por exemplo, algo tóxico, né? E já disponível e possível de que uma criança possa pegar aquela substância tóxica. É uma negligência, né? Você simplesmente não se atentou para o fato de que a criança poderia pegar aquilo e lhe causar danos severos com aquilo, né? É diferente da imprudência, que é agir sem cautela. Na negligência, você age com indiferença, sem uma precaução propriamente. Temos a imperícia, que é a falta de uma aptidão, falta de um conhecimento técnico para exercitar determinada arte, determinada profissão. Um exemplo claro é o médico, né, que se dispõe a realizar uma cirurgia sem ter o conhecimento sobre aquilo, sobre aquela especialidade. Né? Ele age com imperícia, ele não é perito naquilo, ele não sabe realizar propriamente, então poderá causar dano àquela pessoa, será considerado um crime culposo propriamente. Então são essas três modalidades de culpa que devem ser levadas em consideração no crime culposo sempre que for verificado aí as suas características, né? E quais são as espécies de culpa, né? Assim como o dolo tem também suas próprias espécies, a culpa também, né? Ou seja, o crime culposo tem as suas várias espécies, né? E dentre as quais se destacam, né? A culpa inconsciente, culpa consciente, culpa própria, culpa imprópria, culpa mediata ou imediata, etc. Né? A culpa inconsciente é aquela na qual o resultado ele não é previsto pelo agente, mesmo que seja
previsível. É a culpa comum, né, normal, que é manifestada aí pela imprudência, negligência ou imperícia. É quando não se tem consciência dos seus atos propriamente. Na culpa consciente ou culpa com previsão é aquela na qual a gente ele é previsto pela gente, né? E que espera de forma inconsiderada, né? Que não ocorra ou que possa evitá-lo. Um exemplo difundido, né? Que é muito dito na doutrina é da pessoa, né? O agente que ele vai caçar e ele percebe que um animal se encontra nas proximidades do seu companheiro. E ele estando ciente de que mesmo seu companheiro estando próximo, né, ele acaba disparando e podendo acertar aquele companheiro que está lá próximo. E ele confia na sua perícia com arma de fogo e, na verdade, ele acaba errando e acaba matando seu companheiro. Então é a culpa consciente, né? Ele acha que ele pode realizar aquilo sem ferir a outra pessoa, mas na verdade acaba ferindo sem ter aí uma vontade propriamente, né? O exemplo também é aquela pessoa que joga a faca e outra pessoa com a maçã em cima da cabeça, né? A pessoa joga a faca, ela mesma acredita que ela tem a possibilidade de acertar aquela faca na maçã em cima da cabeça da pessoa e que ela não irá ferir propriamente aquele amigo dele que está lá. Porém, acaba que ele joga a faca e acerta aquela pessoa que estava debaixo da maçã. Então, ele acreditava, será portanto um crime de culpa consciente, né? Culpa com previsão. Ele sabia do possível resultado, porém, ele confiou na sua perícia, na sua atuação. Temos ainda a culpa própria, né? Que é aquela na qual o resultado, embora previsível, ele não é previsto pelo agente, né? Tem ainda a culpa imprópria, também chamada aí culpa por extensão, ou culpa por assimilação, ou culpa por equiparação, né? Na qual que o agente ele quer o resultado e ele tem a sua vontade viciada por um erro, né? Que ele poderia evitar e se ele observasse os cuidados necessários, né? Então ocorre aqui um erro de tipo inexcusável, né? Esse tipo de erro, né? Erro de tipo, né? Excusável nas discriminantes putativas, né? Ou então considerado aqui o excesso das causas de justificação. Então é o crime aí de culpa imprópria, né? Temos ainda a culpa mediata ou indireta, é aquela na qual a gente ele dá causa ao resultado, né, culposo imediato, que vem a determinar aqui imediata ou indiretamente outro resultado culposo. Um exemplo que pode ser dado é a pessoa que ela socorrendo aqui uma pessoa querida, né, uma pessoa que ela gosta, que se encontra atropelada, ela acaba também por ser atingida por outro veículo, sendo ferida ou morta, né? Então o interesse nessa modalidade de culpa é justamente dizer que na responsabilidade do primeiro agente com relação ao segundo atropelamento. Então deve-se pesquisar aqui, verificar que se nesse caso, se o primeiro atropelador tinha a previsibilidade do segundo resultado e se esse responderá por ele. E se não tinha, vai inexistir a responsabilidade penal para o segundo fato propriamente. Temos aqui a diferença entre dolo eventual e culpa consciente, que é muito relevante saber disso. O dolo eventual é quando a gente tolera a produção de um determinado resultado, porque aquele evento ele é indiferente, tanto faz que ocorra ou não. Esse é o dolo eventual. Na culpa consciente, né, o agente ele não quer o resultado, ele não assume o risco, nem ele é tolerável esse risco ou essa indiferença, né? Então o evento é previsto, mas ele confia, né, em sua não produção, ele confia que não ocorrerá. Então há essa diferença entre o dolo eventual, aquela pessoa que assume o risco, que sabe que pode ou não ocorrer, e a culpa consciente, que ele sabe que pode ocorrer, porém ele não acredita que aquilo irá ocorrer porque ele confia nas suas habilidades. Temos aqui o parágrafo único do artigo 18, que diz o seguinte: salvo os casos expressos em lei, ou seja, se tiver alguma exceção prevista em lei, né, ninguém pode ser punido, ou seja, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando praticado dolosamente. Então veja aqui a relevância, né? Há necessidade de ser um crime praticado com um dolo. A excepcionalidade, a exceção é o crime culposo que está previsto aqui no inciso 2. Mas em regra, se pune os crimes que têm dolo, os crimes que têm vontade, consciência de produzir um resultado e isso configura como sendo crime, né? Então o critério para saber se um crime ele admite essa modalidade culposa ou analisa e deve-se analisar, portanto, né, a norma penal incriminadora, a norma penal que tipifica, que traz aquilo como crime, para saber se aquilo é modalidade culposa ou não.
né? Quando o código ele admite essa modalidade culposa, o crime culposo, né? Porque ela coloca basicamente, né, no próprio texto. É, existe a modalidade culposa do crime de homicídio. Aí no próprio artigo, né, no próprio inciso é colocada a modalidade culposa. Mas quando o código ele se silencia e ele não coloca a modalidade culposa, a regra é que aquele crime ele vai ser só doloso, não existe a possibilidade de crime culposo. É assim, então, quando o sujeito ele pratica um fato de forma culposa, né, culposamente, e o tipo penal não mencionar essa modalidade culposa, não há crime propriamente. Então, é importante saber disso, né? A imprudência, a negligência ou imperícia pode ser considerada aí, punível, né, a partir do crime culposo, desde que seja previsto. Se não for previsto, aquilo não será considerado propriamente um crime por não estar previsto aí a modalidade culposa, né? Existe ainda a divisão, né, da culpa em graus. A culpa ela pode ser dividida em graus leve, grave e gravíssimo, né? Embora ela não tenha uma previsão propriamente legal, né, a própria doutrina apresenta isso para efeitos da dosimetria da pena do crime culposo. Né? É questionado aqui pelo julgador, né, se o agente tinha a maior ou menor possibilidade de previsão do resultado, onde se observa então ou não o cuidado necessário. Isso é feito para estabelecer esses graus, né, de crime culposo, a culpa leve, culpa grave, gravíssima, para estabelecer a pena propriamente, né? E existe a também chamada compensação de culpas, né? No direito penal não se admite a compensação de culpas como acontece no direito civil. Então, se a culpa da vítima ela não exclui a culpa do agente, a não ser que ela seja exclusiva, né? No caso aqui de culpa concorrente, em que os agentes, agindo de forma culposa, eles deram causa ao resultado culposo, no qual ambos são vítimas. Então, aplica-se a um deles a pena correspondente ao delito praticado. Então, não existe compensação de culpas, como acontece no direito civil, né? Nesse caso aqui especificamente. Então, esse é o artigo 18 do Código Penal, trazendo aí a importância, né, sobre o crime doloso e o crime culposo, estabelecendo os critérios propriamente para definirmos que o crime doloso ele é quando o agente ele quis produzir o determinado resultado, estabelecendo aí também quando ele assume o risco de produzi-lo, e ainda o crime culposo, né, quando o agente ele dá causa ao resultado, né, por imprudência, por negligência ou imperícia, e estabelecendo esses critérios que há necessidade de que seja mencionado que existe uma modalidade culposa em determinado crime. Se não for mencionado, não existe modalidade culposa para aquele crime se não estiver mencionado no código ou na lei propriamente que estabelecer aquilo como crime. Então esse é o artigo 18 do Código Penal.